Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Bom, essa aula está sendo gravada. Meu intuito aqui é fazer algum tipo de revisão com vocês, mas mais focado na questão teórica, tá? Não vou aqui focar na parte crítica, então a gente vai trabalhar mais definições para facilitar aí o entendimento de vocês, para que vocês façam a avaliação final de uma forma tranquila. Mas, obviamente, a literatura ela não depende unicamente da parte teórica, né? Dos termos, desses entendimentos. A intenção é que vocês entendam teoricamente algum gênero, para quando vocês, né, fizerem a leitura de algum livro, algum texto que cabe a esse gênero, vocês consigam ter uma visão mais crítica e mais ampliada dessa obra. Então, por isso que a gente estuda aí sempre um pouquinho de teoria literária. Tranquilo? Bom, então a gente começou aí, né, na etapa falando sobre os contos. Conto é um gênero literário, tá, gente? Narrativo. E dentro desse gênero, eu tenho subgêneros ou os tipos dos contos que variam muito, né? Eu vou ter o conto fantástico, inclusive caiu na prova, muita gente errou. Eu vou ter o conto popular, conto de enigma, o mistério, conto de fadas, que mais? Conto de terror, inclusive tem o Edgar Allan Poe, né? Que é um dos grandes representantes desse estilo de conto, e assim por diante. Mas vamos lá. Conto é a designação que damos à forma narrativa de menor extensão e que se diferencia do romance e da novela, não só pelo seu tamanho, mas também por possuir características estruturais próprias. Ele possui os mesmos componentes do romance, mas evita análises, complicações do enredo, e o tempo e o espaço são muito bem delimitados. Gente, é muito simples o porquê disso. Se o conto é uma narrativa enxuta, curta, obviamente que essa parte das análises, né, psicológicas das personagens, a questão do espaço, né, muito amplo. No romance eu tenho condições de construir um espaço gigantesco. Eu posso falar da casa, posso decidir viajar e falar sobre o país que eu estou visitando, posso usar o espaço psicológico, né, que tem a ver com os meus capitais culturais, com as coisas que eu conheço. Já o conto, ele não tem condições narrativas que me propiciem essas análises, né? Não é possível que eu me debruce aí a tantos detalhes, por ele ser uma narrativa curta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu foco na questão de menos personagens, de um núcleo, né, de personagens, um único clímax com um único desfecho, por uma questão de característica interna do gênero. E muito provavelmente o tempo vai ser um tempo cronológico e não psicológico. Por quê? Para usar tempo psicológico, eu preciso de ter uma análise mais aprofundada das minhas personagens. Tranquilo? Bom, do que precisa o conto? Precisa de tensão, que é o clímax, de ritmo, que aí vai caber ao tempo cronológico, né? O imprevisto dentro dos parâmetros previstos. Isso é muito legal, gente. Isso daí, se não tiver essa quebra, né, o texto ele se torna desinteressante, ok? Existe um pacto que a gente faz enquanto leitor, né, com a obra, que já é esperar o imprevisto dentro daquilo que é previsto. Então, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma obra que vocês conhecem, Harry Potter, né? Quando começa lá a Pedra Filosofal, que é o primeiro livro, o que é previsto, né? Que o Harry Potter, né, que já é um bruxo, que ele vá para Hogwarts. Porém, quando eu começo a ler, eu tenho um pacto ali com a obra, que é a seguinte, eu falo assim, ó, o previsto é isso, mas eu espero que você me surpreenda.
Então, os imprevistos têm que aparecer dentro da obra. Isso que constrói o ritmo da obra, do conto, do romance, da crônica. Tranquilo? Unidade, compactação, porque é um conto, né? Ele é mais curto. Compactação e concisão tem a ver com isso. Conflito, início, meio e fim. O passado e o futuro têm significado menor. O flashback pode acontecer, mas só se for absolutamente necessário, mesmo assim da forma mais curta possível. É o que eu falei com vocês. O flashback ele faz parte, né, do tempo psicológico. E o conto ele não vai dar tanto espaço para eu trabalhar minha personagem dessa forma. Tranquilo? Fácil, né? Vocês já sabem disso. Bom, nós temos vários tipos de conto, já comecei falando, né? E aí eu trouxe algumas indicações, na verdade. Todos esses daqui, esses autores, né? Que eu não trouxe o conto em específico, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma listinha para vocês. Mas trouxe autores que escreveram esses tipos de conto e que são fenomenais, assim, são grandes autores, grandes nomes, né? Então tem contos de amor, é o tema, tá, gente? Por mais que, gente, conto de amor não significa que vai ser um casalzinho feliz e saltitante e que vão ficar felizes para sempre, não. Isso cabe mais ao tema romântico do período romântico da literatura, tá? Ao romantismo literário, que vai falar sobre os romances burgueses, né? Da mocinha que espera o seu amor e fica lá passando por dificuldades, por não estar junto do seu amado. Aqui, tanto o Drummond quanto a Clarice Lispector, em seus contos de amor, muitas vezes são dois autores modernistas, da segunda fase do modernismo, eles quebram essa expectativa que nós temos a respeito do amor. Tá? A Clarice Lispector tem contos que falam sim sobre o amor, mas quando você chega lá no final, você está destruído, desesperado, falando, meu Deus, será que o amor existe mesmo ou é uma invenção do capitalismo? Mentira, mas ela faz a gente se questionar sobre esse conceito do que é o amor, se afasta muito desse amor hollywoodiano, desse amor romântico. Então não pensem que contos de amor são esses contos mais clichês aí, sobretudo da Clarice e do Carlos Drummond de Andrade, que acabam desconstruindo essa ideia. Nós temos os contos de terror e de suspense. Aqui eu não coloquei, mas o grande representante, né, que é o Edgar Allan Poe, e nós temos o Stephen King, que não só fez contos, mas também escreveu romances que viraram filmes, né? Vocês conhecem o It, que é do palhaço lá, né? It, a Coisa, que é um romance, né, de terror do Stephen King. Nós temos outro interessante dele, que é o Apanhador de Sonhos, o Iluminado, que virou um filme também, do Kubrick, né, um dos filmes mais aclamados aí, que veio desse romance do Stephen King. E ele tem também alguns contos relacionados a isso. Trouxe aqui de indicação para quem gosta de suspense e terror. E para quem gosta de terror, leiam O Iluminado, do Stephen King. Para mim, é um dos maiores livros de terror que eu já li na vida e que eu mais admiro. Melhor do que o filme, inclusive. Nós temos os contos de fada dos irmãos Grimm, que nós já comentamos sobre isso, né? Que os contos de fada, eles nascem de tradição oral. A grande maioria desses contos, eles são ali europeus, né? Geralmente nasciam em sociedades pagãs, célticas, bem antigas, foram passando de geração em geração, foram adaptados pelos irmãos Grimm, porque eram contos que cabiam à oralidade, eles vão registrar isso de uma forma um pouco mais branda, e aí quando chega aqui né, no Ocidente, sobretudo no mundo mais capitalista, essas obras são ressignificadas. A Disney, por exemplo, para vender, né, esses contos aí, acaba amenizando um pouco os temas e as formas que eles são contados, tá? Os contos fantásticos, que eu amo, é um dos meus tipos de conto prediletos. Inclusive, o Murilo Rubião é o meu autor
autor predileto de contos fantásticos. Ele tem um conto que eu deixo aí a dica, vocês leem ele em 10 minutinhos, que se chama O Pirotécnico Zacarias, que é um conto maravilhoso. E um outro conto que eu deixo aí para vocês é do Murilo Rubião, quem tiver interesse, se chama O Mágico da Taberna em Iotá, que é muito bonito, muito interessante, tem recursos imagéticos que parece que você está enxergando o conto, parece que as coisas estão acontecendo na sua frente. Guimarães Rosa também com contos fantásticos, interessantíssimos, tem um que se chama A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais bonitos da literatura brasileira para mim, que tem uma temática muito interessante, fala sobre a loucura, sobre a dor, sobre a agonia, e o próprio clássico dele, né, que vai tratar aí sobre questões fantásticas também, que é o Grande Sertões Veredas, tá? Que tem coisas fantásticas, né? Pacto com o Diabo, várias coisas interessantes que não cabem a esse mundo material, né? E sim ao extrafísico. Existem os contos comuns de situações cotidianas que se aproximam das crônicas, e tanto Guimarães Rosa, que traz essa coisa do dia a dia, do comum, do ordinário. Ordinário, gente, é o que está na ordem, né? Aquilo que é comum, tá? Então, tanto Machado quanto Guimarães, eles trazem contos das vidas, de situações cotidianas, que são muito interessantes, que eu fico pensando que só quem é muito sensível, né? Só os artistas aí cabe esse olhar tão diferenciado sobre coisas tão comuns. E aí eu deixo para vocês uma dica do Guimarães, o livrinho dele de contos que chama Primeiras Histórias, que vão ter esses contos de situações cotidianas vistas por uma ótica literária e artística. É bem bonito, tá? E o Machado de Assis, deixo uma dica aí, quem quiser ler a história do medalhão, que é bem, bem legal, que é um conto sobre um pai e um filho, que é uma coisa cotidiana também, mas eles trazem uma visão bem interessante sobre essa relação. Tranquilo? Bom, me senti no podcast dando indicações, gente. Trouxe aqui o conto popular, né? Porque caiu na prova, eu gosto muito de cobrar ele, porque é um dos tipos de conto que tem maior representatividade dentro da construção cultural dos países e dos povos, que é tão importante que ele é conhecido como conto tradicional, né? Diz sobre tradição de um povo, sobre a cultura de um povo. É um texto narrativo, geralmente curto, criado e enriquecido pela imaginação popular, que procura deleitar, entreter ou educar o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo, então a gente não tem marcação, né? Os contos populares a gente não sabe quando eles surgiram, quem foi o autor, né? Ele vai passando aí de época em época e recebendo, né? Sendo atualizado aí pelos seus contadores, tá? Ninguém é dono e senhor dos contos populares, por isso cada povo e cada geração conta-nos à sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor no enredo. Daí o provérbio: quem conta um conto acrescenta um ponto. Isso acontece na nossa vida cotidiana, né? Eu já devo ter falado com vocês. Minha avó foi uma pessoa muito ligada às artes, e ela sempre gostou muito de ler, de contar histórias, ela escrevia também, e ela sempre contou pra gente várias histórias, e essa história, quando chegou, né, até mim, aos netos, obviamente que quando eu reconto elas, eu acrescento um ponto, né, modifico algumas coisas, trago aí uma ótica mais relacionada à minha subjetividade. Então os contos populares, eles passam por essas modificações ao longo do tempo. Sobretudo porque a oralidade que cuida deles, né? Então, a oralidade, ela tem uma facilidade muito grande de ser modificada ao longo do tempo. Tranquilo? Beleza? Aposto que aí na família de vocês deve ter também histórias, contos que os seus avós ou bisavós aí devem ter passado para os seus pais. Por curiosidade, depois vocês perguntam,
eu gostaria de saber, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso contar também alguns contos aí da minha família. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre manifestações artísticas, que é o próximo assunto aí, né? O que nós estamos discutindo atualmente. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é cultura, tá? Ô, gente, vamos desconstruir uma coisa. Não existe essa coisa, né, de cultura boa, cultura ruim, né? Existe uma discussão engraçada falando, o funk não é cultura, né? O pagode não é cultura. Só que todas essas manifestações já passaram por essa discussão. Para vocês terem ideia, o chorinho, né, que é um estilo musical brasileiro, que hoje é super legal, super cult, né, eu inclusive gosto muito, ele era marginalizado. As pessoas, né, que tocavam chorinho eram consideradas marginais e eram presas. A polícia quebrava os instrumentos dos grupos de chorinho e levavam eles para a cadeia ou davam uma surra neles. Né? O samba, que é uma representação brasileira, musical, né? Que hoje aí, por exemplo, você ir para uma roda de samba legal, é só em bairro nobre, é caríssimo para entrar, né? Geralmente pessoas abastadas, né? Com grana, com condições, que vão aprender a tocar. Antes também era marginalizado e não era considerado cultura. Então, essa concepção, né, do que é cultura, ela modifica com o tempo. Então, o que existe é cultura que você gosta ou que você não gosta. Mas são representações, né, de um povo, de uma verdade, de uma vivência, e são consideradas cultura. Então, vamos lá. O conceito de cultura é conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Nós temos exemplos aí, né? São as músicas, teatro, religião, língua, alimentação, dança, forma de pensar, costumes, tudo isso está ligado à construção cultural de um povo, né? Nós temos aí vários escritores, antropólogos, sociólogos que vão falar sobre os capitais culturais, né? Que são as coisas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida e construindo aquilo que a gente acredita que é bom e que é ruim, que é interessante ou não, de acordo com o meio que nós vivemos e com o que nós recebemos durante a nossa vida, nossas instruções, nossa família, o que nós aprendemos, ok? Bom, a cultura, gente, é inventada, tranquilo? Não surgiu do nada, foi criada por uma inter-relação de indivíduos que põem em comum ideias e habilidades determinadas. Ou seja, a cultura é aprendida, não inclui respostas e predisposições hereditárias. Né? Não é porque eu nasci filha de, sei lá, meu pai é um músico erudito, né? Isso não é hereditário, eu não vou nascer sendo uma musicista erudita. Inclusive, eu posso me afastar muito disso e querer música popular e tocar um instrumento popular. Então, não está ligado à questão hereditária. E sim, né, aquilo que você aprende, aquilo que você é inserido, tá? A cultura é partilhada socialmente, é um fenômeno de grupo, entendendo como tal desde a sociedade até a família. Não tem como construir uma cultura de modo individual, tá, gente? Porque a cultura, ela diz respeito à partilha. Então, até um grupo de 2 pessoas eu consigo construir algum tipo de cultura, porque a cultura ela tem que ser compartilhada em termos de ideias e de manifestações. Tranquilo? Bom, eu trouxe aí alguns aspectos sociológicos para vocês entenderem um pouquinho sobre cultura. E aí as manifestações artísticas, né, que estão dentro dos conceitos de cultura. Durante os primeiros séculos, a produção literária foi mínima, só com as notícias do processo de colonização feito através de cartas. Gente, tanto é que a nossa primeira obra literária, né, isso é vocês vão estudar isso, a gente vai falar muito sobre isso no ano que vem, quando a gente for estudar quinhentismo. A primeira coisa escrita e documentada aqui no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que era o quê?
uma carta, né, documentando todas as belezas dessa terra desconhecida. Então, quando os portugueses chegaram aqui, o Pero Vaz ficou responsável por documentar e enviar essa carta de volta a Portugal. Né? Professora, mas antes disso não tinha literatura no Brasil? Não existia literatura escrita, mas dentro da oralidade sim, porque nós tínhamos mais de 1000 etnias indígenas no Brasil, cada uma com suas histórias, suas crenças, suas culturas, né, sua literatura, porém oral, porque os indígenas aqui, né, gente, eles eram etnias ágrafas, eles não tinham a representação escrita da língua deles. E é muito comum que essas culturas ágrafas, essas sociedades ágrafas, elas percam, né? Elas morram ao longo do tempo, porque não tem registro escrito. Então não é possível de se resgatar essa memória. Mas não significa que os índios não tinham sua própria cultura, crenças, manifestações artísticas, sociais. A única questão é que elas não eram escritas e que os portugueses chegaram aqui impondo uma nova cultura, né, aos povos que já existiam aqui. Bom, com a vinda dos jesuítas, em 1549, começou o processo de educação e a cultura indígena e negra foi mostrada, porém, na visão dos jesuítas, religiosidade medieval. Os jesuítas, né, gente, acabaram aculturando, né, fazendo um apagamento cultural das culturas africanas e indígenas, falando, né, aqui a gente tem que lembrar que está em um período medieval europeu aqui, né, falando que tudo isso era questão que todas essas culturas se afastavam do que era certo e aclamado por Deus, né. Da cultura negra e indígena destacam-se a dança e a música. Muito mais do que isso, tá, gente? Um pouco errôneo isso daqui. Tem a dança, a música, as histórias, as religiões, os pensamentos filosóficos, tá? De existência, de crítica. Então, tudo, né, que a branquitude tem, que os europeus têm, dentro das culturas negras e indígenas também tem, tão rico quanto, ou mais ricos do que essa cultura colonial que nós conhecemos, tá? Bom, aí eu trouxe aqui para vocês algumas manifestações que a gente discutiu na última aula, né? Eu falei para vocês sobre instalação e happening. Falei sobre instalação, happening e esqueci. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu trouxe algumas para vocês darem uma olhadinha, tá? Bom, temos aqui essa instalação extremamente interessante do Isaac Cordal, lá em Berlim, de 2011. Parece que é grande, gente, mas isso daqui é uma mini instalação. Se vocês olharem lá no fundo dessa foto, ali na água, tem um reflexo de duas pessoas em pé. Essa obra ela tem alguns centímetros só, tá? Então, essa obra às vezes passa de forma desapercebida, inclusive é uma das intenções dela. Para você ver essa instalação, você tem que observar a cidade, né? E o Isaac, ele coloca homenzinhos no meio das ruas em situações inusitadas, tá? Tá lá em Berlim, e essa foto foi tirada em 2011. E é um tipo de instalação que exige do interlocutor, né? De quem está vendo, exige um olhar mais apurado e mais cuidadoso diante da cidade, tá? E vários artistas usam disso, desse olhar. Só quem olha pode ver, tá? Isso é um ditado, não é um ditado, né? Mas é um jargão artístico, chamando o olhar do interlocutor. Trouxe aqui para vocês também essa obra que chama O Homem Caixa, diferente da outra, né? Que é uma mini instalação. Essa daqui não tem como passar desapercebida, porque ela é uma instalação enorme, do artista argentino Pablo
Kurochet, e ele construiu, né, um gigante de caixas de papelão lá para a cidade de Córdoba, lá em 2006, na Espanha. Essa obra, né, contém quase 9 metros e precisou de 11 pessoas para ser montada. Já tem uma instalação que se opõe, né, a esse olhar cuidadoso aí, do interlocutor, e faz o quê? Essa obra, né, como ela é grande, ela acaba obrigando o interlocutor a percebê-la, que também é um viés interessante aí para o artista. Eu gosto muito desse, gente. É do Mark Jenkins. Geralmente ele traz obras até meio perturbadoras, assim. Ele gosta de tirar o interlocutor, né? O homem comum que está passando pela cidade. Ele gosta de tirar essas pessoas, né? Da questão ordinária do dia a dia, do cotidiano, e são obras que geralmente assustam um pouco as pessoas, né? Vou ler aqui para você. Suas esculturas, a maioria com formas humanas, chamam a atenção das pessoas. As poses inusitadas e a falta de face são as principais características das obras. O artista já esteve até no Rio de Janeiro com uma escultura. Suas provocações têm ainda um sentido mais profundo, como a de mostrar a desumanização dos moradores de ruas com estátuas de pessoas sem rosto. Inclusive, essa obra que eu coloquei para vocês, ela estava no Rio de Janeiro, e eu vou deixar, não vou falar nada sobre ela, vocês podem observar aí e analisar, né, com o repertório que vocês têm aí de entendimento da arte, da vida cotidiana. E uma outra obra dele é essa, que é uma das obras incômodas dele, né? Que eu também vou deixar vocês analisarem, pensarem um pouquinho sobre o que ela representa, sobre mais do que isso, né? O que ela causa. Muitas vezes, gente, as instalações, né? As obras artísticas, elas dizem mais a respeito do que a gente sente ao observá-las do que, de fato, o que elas querem dizer, né? Porque ela chega para cada um de uma maneira diferente. Bom, e aí eu trouxe aqui a Marina Abramovic, já falei com ela, sobre ela com vocês, é uma das performers que eu mais gosto, das artistas que eu mais admiro. Ela é nossa contemporânea, está viva, inclusive a Lady Gaga fez um curso com ela, as duas ficaram em uma fazenda por mais de um mês, fazendo intervenções artísticas, físicas, quando a Lady Gaga queria lançar um dos discos dela. E aqui é muito interessante porque nós temos dois corpos e um objeto, né? E aqui a plateia está observando eles. É diferente da instalação, né? A instalação ela não vai depender dos artistas ali a todo momento para aquilo funcionar. E aqui é real, tá, gente? Esse arco e flecha é um arco e flecha real, com uma tensão ali altíssima, que se o rapaz da direita soltar, ele mata a artista, né? E ela coloca o corpo dela à prova na grande maioria das suas obras. Bom, é isso por hoje. A gente vai falar mais sobre manifestações artísticas. Espero que vocês vejam as sugestões que eu tenho deixado. Inclusive, eu falei sobre a banana, né, que era pregada na parede. Deixei uma sugestão na aula da semana passada. Assistam para entender um pouco mais. E nos vemos na semana que vem. Um beijo e tchau!